Nós vamos agora para uma mesma questão de química geral, uma mesma questão de níveis de energia, modificando aí para vocês, tá? Mas agora nós vamos para uma coisa mais fácil, mas só para a gente fechar nessa nossa aula de hoje, que já está chegando aí perto do fim, tá? Mas para que você feche bem direitinho essa parte de noção de átomo, que sempre vem em todos os concursos, em todas as provas. Indica a alternativa que completa corretamente as lacunas do seguinte período. Um elemento químico é representado pelo seu espaço, é identificado pelo número de espaço e pode apresentar diferentes números de... Então vamos ler novamente a questão para você pensar um pouquinho, uma questão mais simples, mas que a gente tem que amarrar esses detalhes, porque se você aprender a essência, a filosofia, aí você vai conseguir resolver as questões mais complicadas. Então vamos voltar lá para a questão. Indica a alternativa que completa corretamente as lacunas do seguinte período. Um elemento químico é representado pelo seu... é identificado pelo número de... e pode apresentar diferente número de... Então é para cá, para cá, para cá. Mas, se você teve dúvida nessa questão, você tem que tirar essa dúvida agora. Porque se você não entender a essência, você lá na frente vai confundir elemento com isótopo, com ligações químicas, com molécula, com composto, quando é que é uma molécula, quando é que não é uma molécula, toda forma é uma molécula, não é? Então, se você não entender a base, a essência do que vem a ser um elemento químico, aí fica difícil. Você tem que saber por que existe o oxigênio e por que existe o flúor. Por que não é um só? Por que não são três? Porque são todos aqui oxigênio e todos esses outros são flúor. O que é que diferencia? Então isso você tem que saber na química. Vestibulando. Todo átomo, nós vimos aqui na experiência de Rutherford, existe um núcleo bem pequenininho e existe uma eletrosfera, um vazio enorme, né? Porque ele lançou partículas alfas e a maioria passava direto, então significa que o átomo é um grande vazio, que é a eletrosfera, e uma ou outra ricocheteava, batia, então existia um núcleo, alguma coisa diferente. Tudo bem. E nós vimos que o lucro é positivo, porque as partículas alfas, as partículas positivas, quando passavam perto do núcleo, era expulso, existia uma força de repulsão. Então, como a partícula alfa é positiva, se ela foi repelida, é porque o núcleo é positivo. Mas nós sabemos que a matéria é neutra. Se a matéria é neutra, a eletrosfera tem que ter carga negativa para ficar positivo e negativo e neutralizar. Aí tudo bem. Agora, o que é que diferencia o flúor do oxigênio? Nós sabemos que no núcleo existem os prótons, tá? E o que diferencia o flúor do oxigênio é a quantidade de prótons. Se você pegar um elemento químico e contar esse elemento químico e lá existirem 8 prótons, 8, então esse elemento químico é chamado de oxigênio. Porque todos os elementos que possuem 8 prótons, tá, no núcleo, têm as mesmas características. Se tem as mesmas características é porque são iguais, então recebe o mesmo nome. Agora, se você pegar um elemento que tenha 9 prótons, você vai ver que esse elemento tem característica diferente do que tem 8. Se tem característica diferente, não pode ser o mesmo elemento. Tem que ser um novo elemento. Esse novo elemento der o nome de flúor. Então, resumindo, o que identifica um átomo, o elemento, o que identifica o elemento químico, CA ou B, é exatamente a quantidade de prótons que existe no núcleo do átomo. Tá certo? Então, se eu pegar um elemento e ele só tiver um próton no núcleo, eu sei que esse elemento não é oxigênio. Eu sei que esse elemento não é flúor. Esse elemento tem que ser um elemento com outro nome porque ele já tem características diferentes. Se é diferente o comportamento, as características, não pode ser chamado o mesmo nome. Então já recebe o nome de hidrogênio. Tá certo? Então o que identifica um elemento químico, se ele é oxigênio, flúor, silício, qualquer um, é exatamente a quantidade de prótons. A quantidade de prótons. Não é prótons, porque prótons todos têm. É o número de prótons, tá certo? É a quantidade de prótons que ele possui. Beleza, vestibulando? Então, se lá na tabela existem aqueles elementos, é porque foram descobertos aqueles elementos ou foram construídos alguns artificialmente com a quantidade de prótons característica dele. Tá? Se você pegar um elemento que tem 82 prótons, pronto, ele já vai ter um nome lá que você vai colocar urânio, pronto, vai botar lá
ok? Se você hoje estiver tomando banho, pegar um átomo e contar esse átomo e esse átomo tiver 300 prótons no núcleo, você acabou de descobrir um novo elemento químico. Porque não existe esse elemento com 300 prótons. Você descobriu isso, então você vai dar um nome a ele e todos os outros que tiverem 300 prótons vai ter esse mesmo nome. Lógico que nós sabemos que não existe na natureza. O que existe estão lá na tabela periódica e alguns que foram construídos em laboratórios. Tem até um período de vida curta, tá certo? Beleza? Então vamos lá para a questão. Olha aí na telinha. Indica a alternativa que completa corretamente as lacunas do seguinte período. Um elemento químico é representado pelo seu símbolo. Símbolo, tá certo? Então, repetindo, o elemento químico é representado pelo seu símbolo. É identificado pelo número de prótons, tá certo? O próton é que caracteriza um elemento, tá certo? Ok? E pode apresentar diferente número de... Para cá, para cá, para cá. O cloro. Existe cloro na natureza que possui número de massa tanto e o mesmo elemento cloro com número de massa diferente, que são os isóbaros. São elementos químicos que possuem número de massa diferente. O oxigênio. Eu tenho oxigênio que tem número de massa 16, eu tenho oxigênio que tem número de massa 18. O hidrogênio. Eu tenho hidrogênio que possui número de massa 1, eu tenho hidrogênio que possui número de massa 2, eu tenho hidrogênio que possui número de massa 3. Mas todos esses hidrogênios possuem um próton, porque o que caracteriza o elemento é a quantidade de prótons. Se o hidrogênio tivesse 2 prótons, não seria mais hidrogênio, já é hélio. Tá certo? Então, o que não pode mudar no hidrogênio é o número de prótons. Ele tem que ter sempre 1, 1 e 1. Agora, o número de massa dele pode mudar, como existe na natureza o 1, o 2 e o 3. No caso do hidrogênio, ele recebe até nomes diferentes, tá? O 1 é chamado hidrogênio comum ou prótio. O que tem número de massa 2 é chamado de deutério e o que tem número de massa 3 é chamado de trítio ou tritério, tá? Esses hidrogênios são tão conhecidos na natureza que por ter número de massa diferente recebe nomes diferentes, mas é o mesmo elemento químico porque ele tem sempre um próton e um próton, tá certo? Nunca vai existir um hidrogênio com 3 prótons, porque se existir um hidrogênio com 3 prótons não é mais o hidrogênio, ele tem características diferentes, já recebe outro elemento, outro nome. Ok, vestibulando? Então, lembre-se, para ele ter número de massa diferente, ora, se nós vimos que o átomo lá no experimento de Rutherford, o átomo é um grande vazio formado pelos elétrons, a eletrosfera é muito maneirinha, a eletrosfera é responsável pelo tamanho, pelo volume do átomo e o núcleo é responsável pela sua massa. Se no núcleo eu tenho prótons e nêutrons, se o próton tem que ser a mesma quantidade, o que vai mudar para ele ter massa diferente é o número de nêutrons. Então, eu posso ter hidrogênio com um próton e com um nêutron? Posso, é o deutério. Eu posso ter hidrogênio com um próton e 2 nêutrons? Posso, é o trítio. Eu posso ter o hidrogênio só com um próton? Posso, é o hidrogênio comum, o prótio, tá certo? Então, eu posso ter hidrogênios com número de massas diferentes. Para ter número de massa diferente, ele tem que ter o quê? Número de nêutrons diferentes, tá certo? Então, vamos lá para a questão para a gente fechar essa questãozinha aí, vestibulando. Indica a alternativa que completa corretamente as lacunas do seguinte período. Um elemento químico é representado pelo seu símbolo. É identificado pelo número de prótons ou pelo seu número atômico, tá? É representado pelo número de prótons e pode apresentar diferente número de nêutrons, tá? Para cá, para cá, para cá. Então, ele é representado pelo seu símbolo, ele sempre tem o seu, ele é identificado pela quantidade de próton, pelo número de próton, o número atômico, e ele pode ter diferente o quê? Número de massa ou nêutron, né? Porque o número de massa é próton mais nêutron. Então, se mudou o nêutron, muda o número de massa. Então, o elemento, ele tem sempre o mesmo elemento, ele tem sempre a mesma quantidade de prótons e o que pode mudar nele é a quantidade de nêutrons, ou seja, o número de massa, que são os famosos isóbaros. Beleza, vestibulando? Entenderam aí? E vamos agora para a nossa última questãozinha da aula de hoje, tá?